Bom, como prometido, eu falei que eu ia falar um pouco sobre os detalhes de como é que o processo de potencial evocado funciona e eu ia colocar isso num videozinho à parte para vocês poderem acessar se quisessem. Então vamos lá, vamos fazer isso. Isso aqui era o que eu estava chamando de potencial evocado. E a ideia aqui é, como eu falei na minha outra aula lá, cada sinapse dessa, quando ela é ativada, ela abre canais catiônicos no neurônio pós-sináptico e isso leva a um influxo de íons para dentro desse neurônio pós-sináptico. Você pode interpretar isso como sendo talvez imagina um lago, como esse lago aqui que está atrás de mim, deixa eu até sair aqui para vocês poderem ver, mas um lago perfeitamente estável. E no fundo desse laguinho da frente da reitoria, eu fizesse um buraco. Ou seja, deixa eu arredar aqui e mostrar para vocês, mas eu poderia fazer um buraco em algum lugar desse lago aqui assim e fazer ele puxar água, como se eu tivesse aberto um, 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 um dreno no fundo dele. Olha, obviamente a água ia começar a escorrer para dentro desse dreno. E ela escorrendo para dentro desse dreno, se eu botasse um barquinho razoavelmente longe, ele ia começar a andar em direção a esse dreno até ele ser puxado para dentro do dreno. Vamos chamar esse dreno de um sorvedor. Ele puxa a água. Olha, no caso da célula, ele funcionaria muito parecido, só que em vez de puxar água, como é esse caso meu aqui, ele seria um dreno da que cátion entra, então ele estaria puxando carga. Ele puxa carga, ele tira a carga do celular e some com ela para o intercelular. Onde outros pontos do neurônio, como eles estão em potencial de repouso, eu não estou abrindo canais iônicos por causa ou devido à transmissão sináptica, ele vai funcionar como uma fonte de carga. Ou seja, a carga entraria por dentro desse buraco que eu criei na sinapse, mas ela sairia pelos canais passivos de potássio ao longo da membrana. Isso significa que é como se eu tivesse, nesse exemplo meu do lago, um lugar que funcionasse como um lugar que puxa a carga e outro que funcionasse como uma fonte, um chafarizinho jogando água. Então, eu teria um chafariz jogando e uma fonte. Dá para ver que você teria uma onda, que essa onda ela ficaria maior onde está no chafariz e ela ficaria negativa onde ela está tendo o sorvedor? Tá legal. De uma forma muito semelhante a isso, isso aqui é o que acontece aqui. Esse cara aqui seria onde a água está entrando, né, onde as cargas estão entrando, e esse aqui seria onde as cargas estão saindo. E as cargas fariam esse conjunto. Obviamente, quanto mais eu afasto de onde elas entram e saem, quanto mais eu afasto, menor vai ficando o tamanho da ondinha, o potencial vai caindo. Entre o meu exemplo da água e esse aqui, só tem uma diferença. A água, a onda na água se propaga a uma velocidade que dá até para você ver. Você olha para ela, você vê a ondinha se propagando no lago. Essa onda aqui, como ela é uma onda eletromagnética, ela vai se propagar na velocidade da luz. Ela anda dentro desse extracelular na velocidade da luz. Mas uma vez que ela faz isso, ela vai gerar uma deformação de onda, até o troço estabilizar. É essa deformação que nós estamos sendo capazes de captar nessas ondas de potencial evocado aqui, tá, gente? Então, como é que esse processo funcionaria? O sinal vem aqui, aí ele vai, libera neurotransmissor, despolariza a célula seguinte. Aí eu teria um influxo de carga aqui. Aí depois o sinal caminha rápido aqui. E esse sinal caminhando rápido, ele realmente caminha muito rápido. É da ordem de... Para andar 10 centímetros seria 100 microsegundos. Mas essa sinapse, essa aí vai demorar em torno de 2 milissegundos para ela liberar a neurotransmissor. Porque entenda, todo esse processo é um processo de que o potencial de ação chega, ele abre canal de cálcio, o cálcio entra, é o cálcio funcionando como sinalizador intercelular que vai ativar a cascata sináptica, que é a cascata do complexo SNARI, etc., e que vai levar a uma exocitose de uma vesícula que está meio que no ponto de gatilho ali já para sair, mas ela faria exocitose, liberaria esses neurotransmissores. Esse processo sairia assim num processo de fusão simples, né? No botão sináptico, ele está contido pela geometria do botão sináptico, mas ainda assim ele não sai com o endereço certo, ou seja, não é que o neurotransmissor sai e fala, cadê o receptor que eu tenho que ligar nele? Não, ele vai no movimento browniano saindo e efetivamente quanto mais neurotransmissor, maior a probabilidade dele se ligar nos receptores pós-membrana. Mas ele gruda no receptor e é aí que ele abre esses canais. Logo, esse processo é bem mais lento do que o primeiro. Mas quando isso aqui acontece, esse cara gera um influxo de carga para cá e esse processo pode ser percebido à distância. E ele é percebido em ondas, cada vez que ele bate numa sinapse desse, ele gera uma onda. Aí o potencial de ação é ultra rápido.
Aí ele vai e para no próximo sinapse, aí ele gera outra onda. Então, interpreta isso mais ou menos como um metrô indo de uma estação para outra. Ou seja, o metrô vai ultra rapidinho entre uma estação e outra. Depois ele para na estação e fica quieto lá um tempo. Então, se você olhar, você só vê o metrô parado em estação. Ou seja, o período que ele está em trânsito, esse é um período muito rápido de trânsito entre uma estação e outra. Mais ou menos essa situação que está aqui. Talvez até essa aqui seja pior que a situação do metrô, porque ele vai muito mais rápido entre uma estação e outra, nesse caso aqui, do que ele efetivamente fica parado na sinapse. Mas na sinapse, quando ele para, eu consigo ver esse fluxo ultra nítido pelas alterações de campo elétrico extracelular que ele faz. Tem uma pegadinha aqui que eu acho que vale a pena vocês olharem. Porque isso que eu estou falando é, se o sinal vem daqui e ele faz a primeira sinapse aqui, depois ele vem, faz a segunda sinapse aqui, depois faz a terceira sinapse, depois ele sobe, faz a quarta sinapse, e assim, a quarta sinapse aqui no colícuo inferior, aqui ele faz a quinta sinapse, e assim ele vai de um ponto para outro, e assim ele vai caminhando. Ué, se só tivessem esses neurônios, perfeito, eu veria exatamente isso aqui. Mas o fato é que eu não tenho só esses neurônios. Eu tenho um monte de outros neurônios. Tem mais neurônio aqui. Então, esses neurônios aqui que estão disparando, eles estão disparando sem nada a ver com relação ao som. Então, se eles não estão nada a ver com relação ao som, eu vou ter uma atividade deles, se você der uma olhada, em cima dessa ondinha aqui, ó, que é esses neurônios disparando aleatoriamente, né? Enquanto eu estou tocando o som. Oh, mas não tem só esses. Tem esses, tem esses, tem esses, tem um monte de neurônio. Isso significa que, na verdade, os ruídos vão se somando ao ponto de eu quase que nem conseguir enxergar a onda mais. Na verdade, eu teria uma coisa que já nem ficaria muito parecida com essa aqui. Entenda, esse sinal está aqui dentro, em algum lugar aqui, ele está aqui. Ó. Opa, aqui. Em algum lugar esse sinal está aqui. Mas só que tem tanto ruído que eu não consigo enxergar ele. O pessoal é muito inteligente. Olha como é que o pessoal fez para resolver essa bronca. Então vamos lá. Imagina que eu toque um som. Pá. Então aqui eu não vou desenhar um potencial evocado exatamente, mas eu vou desenhar uma senoide. Tá? Então vamos supor que quando eu toco o som, os meus neurônios respondam desse jeito. Então meus neurônios estão respondendo assim. E vamos supor que cada vez que o meu neurônio responde, tem um monte de outros neurônios que estão gerando um ruidaço. Então o sinal que eu tenho é esse aqui. Mas se eu faço um tup e paro, eu teria isto somado a um ruído que eu vou tentar desenhar aqui da forma mais aleatória possível, o ruído aqui em cima, tá? Então eu vou tentar, por mais aleatório que eu tente fazer o negócio, o troço acaba quase que sempre parecendo uma senoide em cima da senoide, mas vamos lá. Quando eu gero um próximo, então esse primeiro eu fiz tup, o segundo eu faço tup e registro. Olha, o vermelho tem que acontecer exatamente no mesmo lugar, né, gente? Porque o vermelho é o circuito auditivo primário, que é gatilhado em sequência. Então, sempre o núcleo coclear vai estar em torno de 1 milissegundo depois, sempre essa projeção para o líbano superior vai estar em torno de 2 milissegundos depois, sempre a subida do leminísculo lateral para o colíquio vai estar em torno de 3 milissegundos depois, o colíquio vai estar em torno de 4, 5 milissegundos depois, ou seja, sempre vai ter essa sequência, porque ele vai sempre recrutar a mesma via do mesmo jeito. Perfeito. Mas o ruído não. O ruído vai ficar totalmente maluco. Então aqui vai ter um outro ruído que é totalmente diferente do primeiro. O sinal que está no fundo é igual. O ruído que está em cima e embaixo é que vai ser diferente. Então eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer um outro aqui com outro ruído totalmente diferente. E o que eu estou tentando ilustrar para vocês aqui é que o sinal muda, mas o ruído não muda, tá? Isso significa que se eu pego um pedaço desse cara aqui, ó, e analiso ele, a probabilidade desse cara estar para cima ou estar para baixo ou estar no meio é igual. Ou seja, se eu pegar um ponto específico aqui, se eu escolher um ponto específico desse sinal, que seja esse aqui, que seja esse ponto específico, ora o ruído vai estar para cima aqui, ora ele vai estar para baixo, ora ele vai estar no mesmo lugar, ora ele vai estar mais para cima, ora mais para baixo, ora mais no mesmo lugar. Ou seja, se eu somasse todos os ruídos, daria zero. Porque a probabilidade dele de acontecer para cima e para baixo é igual. O que eu quero dizer é o seguinte, o ruído é um processo estocástico com média zero. Em outras palavras, a probabilidade dele dar um número maior do que zero ou menor que zero é igual, logo se você somar vários deles, vai dar zero. Mas o sinal original não, né? Porque o sinal original sempre acontece daquele jeito no mesmo lugar. Então, se eu somar todas essas ondas aqui,
Se eu somar todas essas ondas e tirar a média, eu vou acabar limpando o ruído vai limpar, e eu vou ficar só com o sinal original. Só vou ter o sinal original agora. E isso é o que acontece. Se você der uma olhada aqui agora, isso aqui eu já vou estar... você pode voltar para a aula e ver lá, mas aqui, se eu só fizer 4 promediações, o sinal ainda está sujo. Mas se eu faço 128 médias, o sinal fica limpinho, olha lá. Agora eu basicamente só tenho a onda de potencial evocado nesse processo. E novamente, como eu coloquei na outra aula, como o número de sinapses entre uma espécie do tipo a nossa e a de um ratinho são iguais, o número de sinapses, a única coisa que muda são as distâncias que elas tomam da outra, que é, por exemplo, o nosso gânglio espiral, que sai das células ciliadas dentro da cóclea, ou seja, sai da cóclea até o núcleo coclear, deve ter uns 10 centímetros. O cérebro inteiro de um rato tem 1 centímetro, então caberia 10 cérebros de rato dentro desse pedaço. Ainda assim, pelo fato de ele andar tão rápido por esse pedaço, e o que gasta tempo é a sinapse, a onda 1, 2 e 3 ocorrem exatamente na mesma latência com relação ao início do som, né? A onda 1, 2 e 3 ocorrem com a mesma latência com relação ao início do som, tanto para o rato quanto para o ser humano. Ou seja, esse cara aqui ocorre com a mesma latência entre um e outro. E a razão disso é que o circuito é muito parecido, o número de sinapses é muito parecido. Isso significa que para análise de vias auditivas primárias caudais, modelos animais foram muito estudados para a gente poder entender como é que esse tipo de processamento, de localização, etc. foi feito. O sinal começa a ficar razoavelmente mais complexo quando eu começo a subir a via. Vamos dar uma olhada nesse caso aqui, que eu acho que vai ficar legal. Então, isso aqui que vocês estão olhando é um pedaço da via auditiva primária, que é o leminísculo lateral e o colículo inferior, tá? Esse aqui é o leminísculo lateral e o colículo inferior. Então, é aquele pedaço que sai do núcleo trapezoide, oliva superior, leminísculo lateral, sobe e vai para o colículo inferior. Se eu registrasse um sinal aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, se eu fosse registrando vários sinais, obviamente, se eu estou próximo de onde tem o sorvedor, ou se eu estou mais afastado de onde tem ele, o sinal vai ficar maior ou menor. Se eu estou do lado de onde eu fiz o buraco no fundo do lago e está puxando água, nossa, ali eu vou ver a água caindo com força ali dentro. Então eu vou ver uma grande alteração no potencial elétrico próximo a esse sorvedor. Mas à medida que eu for afastando dele, ele vai cair com quadrada a distância. Eu vou acabar vendo esse sinal em amplitudes cada vez menores. E você observa isso muito nitidamente aqui. Se eu olho para os potenciais registrados nessa região, que são esses potenciais aqui, ó, observa para vocês verem que esse pico aqui, tá, gente? Está vendo esse pico aqui? Nossa, olha o tão próximo que ele está do início do registro. O potencial evocado aqui é muito próximo do início do registro. Já se eu pego essa região aqui, ó, que está nessa região aqui, observa que o pico dessa onda está bem para frente do início do registro, do início de onde eu apliquei o som. Claro, né? O sinal começa aqui, chega até aqui. Ele demora a chegar lá. Tá legal. Esses autores aqui fizeram uma coisa bem interessante. Ao invés de eles mostrarem para a gente, deixa eu até tirar, ao invés de eles mostrarem para a gente onde que estão as ondas de potencial evocado, ele mostrou para a gente quem é que estava puxando carga, que é um sorvedor, e quem é que é uma fonte. Ou seja, quem é que estava puxando carga e quem é que está soltando ela. Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção onde é que estão os azuis aqui. E aqui, ó, tá a escala de tempo. Então, isso aqui são 200 milissegundos depois do sinal tocado. Então vamos ver lá. Então eu vou pausar aqui quando aparecer. Ó, apareceu o primeiro azul aqui, eu vou dar uma pausada. Então, se você der uma olhada aqui, o número que está escrito lá em cima agora está em torno de 3,27 milissegundos. E quando ele está em 3,7 milissegundos, o sinal está aqui, ó. Eu vou fazer uma bola preta aqui, tá? No sinal. E vou continuar andando. Olha que o sinal azul agora já se moveu, tá vendo? O sinal azul agora já está aqui, ó. Já não tem mais nada aqui, o sinal já saiu daqui. Esse sinal azul que se moveu, eu vou fazer uma bola aqui agora e vou falar que em torno de 4,1 milissegundos o sinal já está começando a subir para entrar no colículo inferior. Eu vou continuar andando.
Observa que o sinal azul já está entrando no colículo aqui. Vou parar aqui, ó. Olha que o sinal já está todo dentro do colículo. Em torno de... Vou fazer uma bola aqui, ó. Em torno de 5 desculpa ali, ó. 5,47 milissegundos, o sinal já está quase todo dentro do colículo. Eu queria que vocês observassem que aqui já não tem mais nada, e aqui também já não tem mais nada. O sinal já está andando para cá. Eu vou continuar. Então o sinal está no colículo agora. Observe que o sinal sai e começa a pegar o braço do colículo inferior para ir para o geniculado medial. Observe que esse sinal, quando for chegando perto de 8, 9 milissegundos, ele já vai começando a sair daqui para entrar aqui e